Se você, cara, o nosso convidado de hoje, se você gosta de Fórmula 1 e de futebol, você deve conhecer pelo menos uma das duas páginas desse cara, que é a Manual do Piloto e a Manual do Jogador Ruim. Ruim. É. Eu tô aqui com o André, um dos criadores da página. André, seja bem-vindo, muito obrigado por ter vindo aí. Valeu, Sou Daniel. fã da página de vocês, das duas páginas, gosto pra caralho. Sempre foi num sentido de dar risada. Eu queria saber quando que esse negócio, essa zoeira virou um negócio, né? Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Daniel. Bom dia, Caio. Então, a gente começou na internet em 2014, final de 2014, né? A gente fala até aquele fatídico pós 7-1 que tava todo mundo É. muito traumatizado no Brasil, né? E a gente falou, pô, tinha um amigo meu, né? A gente era um amigo de escola, assim, de infância e tal. E a gente falou, na verdade, ele criou uma página chamada Manual do Jogador Ruim, onde só era jogadores ruins. Eu falei, pô, eu gosto dessa página, tava bem no comecinho. Ele falou, pô, é minha. Eu falei, bacana. Então vamos trabalhar junto? Hum. Vamos, beleza. Aí foi virando uma coisa mais da zoeira, foi virando uma coisa mais, né, uma associação assim, tanto que o Manual do Jogador Ruim virou não um jogador ruim que o cara era ruim de bola, mas era aquele cara que era ruim que não se enquadrava, vamos dizer assim, no perfil Porque na época, hoje nem tanto, já deu. A gente tem páginas com resgate do futebol raiz e tudo mais, mas a gente tá falando de 10 anos atrás, né? É. E 10 anos atrás, o que que era? Era. Era uma fase muito certinha do futebol, né? Tanto que a gente tinha em 2010, a gente tinha o Kaká, que já puxava mais para religião, que era o nosso camisa 10, e depois veio toda essa questão já do jogador certinho, de tudo mais. E a gente falou, não, pô, vamos resgatar os caras lá de trás, né? Quem que é o ruim? Pô, o ruim era os caras da resenha, né? Então a gente tem aí é, Romário, o Não é Vampeta, ruim de bola, Chulapa. né? Não, não é ruim de bola, é ruim de, vamos dizer É. assim, o que era tido como bom na época, uma conduta boa, os caras eram ruins. Tanto que É. o Romário ficou de fora de 2 Copas praticamente por conta Conduta. de conduta, de ser ruim, não de bola, mas É. não ser aquele padrãozinho bom, né? E assim, hoje o pessoal fala, mas isso aí, né? O pessoal fala bastante, mas a gente tá falando de 10 anos atrás, né? Há Aham. 10 anos atrás, quase ninguém falava sobre, né? A internet tava começando. Exato, e não era um. Você não via como um negócio ainda, né? O que que você fazia Não. e como você via a página? Tipo, era uma zoeira. Cara, era Você uma. tava você tava na faculdade já? Sim, eu tava no primeiro ano de faculdade. É. Tava no primeiro ano de faculdade. Era uma zoeira, era uma brincadeira que a gente fazia porque gostava, né? E começou a virar negócio quando eu cheguei nesse amigo meu, que hoje ele já não tá mais na página, né, e tudo mais, mas eu cheguei nele e falei, cara, tem uma oportunidade aí. Ele falou, o quê? Vamos botar umas camisetas pra vender, pô. A Uhum, gente, acho que no Facebook tava pegando, na época, acho que era 25 mil seguidores, uma coisa assim. Falei, pô, uhum, é gente, uhum. né? E mesmo que a gente não atinge todo esse público, a gente pode tentar viabilizar. E eu lembro que eu até peguei um dinheiro emprestado com a minha mãe, a gente produziu 20 camisetas e vendeu. Pô, vendeu bem. Vendeu legal, né? As 20. Depois mais 20. Aí depois virou 40. Aí depois veio outra, né? Porque lembrando, era uma época. Hoje a gente, quem é criador de conteúdo, tá muito acostumado a trabalhar com o quê? Com publicidade, com Uhum. marcas, com, né? Mas naquela época não Não existia. existia, não era um Não, negócio, né? Não não era. era. As marcas procuravam gente grande e Uhum. só. Então a gente começou a viabilizar como? Com venda de produto. Então aí virou camiseta, depois veio caneca. Tanto que tem uma caneca lá que tem 10 anos, a caneca de alumínio e tal. Então, como o nosso público ele era muito voltado a essa conduta não tão boa assim, era caneca. E eu estava na faculdade, né? Então era aquelas canecas com tirante para você ir em festa Uhum. universitária e É. tudo mais, né? Então era o que o pessoal curtia. Você tava fazendo o quê de faculdade? Eu fiz direito. Direito. E É, lá em. Você é de Presidente Prudente, né? é. E lá, você tava Lá, tudo lá. tudo lá. Então, e o que deu um boom muito grande nessa época foi a criação do grupo, né? Aham. É, Que grupo? grupo do Facebook. Ah, Na época tá. bombava muito. Então, assim, eu cheguei nesse amigo meu e falei, ó, vou criar um grupo, cara. Não, beleza e tal. E criei. Porque, assim, eu tenho uma experiência anterior. Eu comecei com criação de conteúdo, com internet, com uma página chamada, não sei se vocês sabem, chamada Brasileiríssimos. Ele traz muito conteúdo nacional. Não tem nada a ver com futebol, com esporte, com zoeira nem nada. É música, filme, tudo Tá. nacional, né? E eu acabei entrando nessa página e fui eu que criei o grupo também Uhum. na época. Mas que Uhum. não é zoeira essa página. Não, não. Tá. É, E daí o pessoal começou a compartilhar música, cultura, filme e tal, coisa só que voltada ao Brasil, Ao né? Coisa Brasil. brasileira. E depois eu saí de lá e aí a gente foi nessa vertente do futebol, falei, vou criar o grupo.
E o grupo teve uma época que chegou a ser o mais bombado do Facebook. A gente, hoje, estamos com mais de 300 mil. Tá certo que Caralho. tá certo que o engajamento, ele não é o mesmo, porque o Facebook como um todo parou de engajar. Perdeu um pouco, É, né? mas assim, mas o grupo, pô, ali em 2016, 17, todo Bombava. mundo compartilhava, era rede social ali Uhum. dentro. Então todo mundo, pô, o rolê tal desse jeito, alguém fazendo alguma bobagem, alguém filmava, e o pessoal. Então, assim, era uma rede social dentro da rede social de só esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Só desse lado ruim, né, da É. conduta. Então o pessoal gostava bastante. E era É, uma época que o Instagram não era tão como é hoje, né? eu lembro assim, né? Até eu lembro na Globo tinha uns quadros aí que eles pegavam aqueles piores lances da Copinha, piores lances da Série B, que eram umas coisas assim absurdas, né? Uns lances absurdos. E tinha uma época que isso era muito. Passava até no Fantástico um quadro lá do Pereba Sim. da Uhum. semana, sei Sim. lá, umas coisas assim, né? Então era uma. Tinha. Acho que foi o início dessa época de meme e coisa do tipo, né? Foi, tanto que a gente gostava, no começo, o que que pegou bastante? Que a gente brincava, claro, eu gosto de Champions League, eu assisto, eu gosto, mas a gente zoava, né? Falava, não, prefiro assistir, sei lá, a A3 do Paulistão do que assistir um jogo da Champions. É fácil você assistir a Champions, quero ver você assistir time aleatório de uma cidade do interior contra o outro, né? Então, Mostrar que gosta mesmo do esporte. você que gosta da coisa. É que hoje fala assim, né? Raiz e Nutella hoje Uhum. ficou meio em desuso, né? Mas na época era legal, assim, porque o pessoal, pô, não, só o futebol de alto nível, o futebol europeu e tal. Falou, não, peraí, mas vamos olhar pra cá. Tá legal também, né? E aí meio que eu vejo que hoje a gente fez um trabalho legal nesse resgate, porque querendo ou não, a página no Facebook, antes do Facebook começar a cair como rede social e tudo, a gente até hoje lá tem 1.400.000, o grupo tem mais de 300 mil, Mas isso em qual página? futebol. De futebol. Mas não é, Isso. é o oficial manual É, também? é, Tá. é. E aqui o Brasileiríssimos é o grupo, é isso? O Brasileiríssimos é uma antes que eu fazia antes. Tá, Minha primeira experiência com rede social, com grupo, Uhum. com esse tipo de Entendi. criação de conteúdo na internet e o pessoal, né? E aí depois veio a Manual de Jogador Ruim. E daí a criação de conteúdo de futebol veio de 2014 até hoje, né?